Amém, queridos. Vamos começar, então, a nossa aula. Então, para quem está com a Bíblia aí perto, vamos abrir em Efésios, capítulo 6, queridos. Efésios, capítulo 6. Nós estamos vendo aí a armadura de Deus. Semana passada, nós vimos o versículo 13, vou começar daí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, 6:13, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vimos também o 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Isso nós vimos, o cinturão da verdade, nós vimos na semana passada. O que é que nós vamos ver hoje, queridos? Nós vamos ver o restante aí, do versículo 14 e o 15. Vestindo-vos da couraça da justiça, nós vamos ver hoje a couraça da justiça, e o 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E nós vamos ver também essa sandália do soldado romano, que está no versículo 15. Vamos ter uma palavra de oração antes de nós iniciarmos, então, irmãos, a nossa aula. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor visite agora cada lar, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor possa, ó Pai, estar passeando, Senhor, nos nossos lares, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir, Senhor. Que caia por terra, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Tudo aquilo que pertence a Satanás e seus demônios, que batam em retirada dos nossos lares e das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor esteja agora, ó Pai, visitando o nosso corpo, visitando a nossa mente, Senhor, visitando a nossa alma, que o Senhor esteja, ó Pai, fazendo uma varredura no nosso interior, ó Pai, e que o Senhor esteja tirando tudo aquilo que nos impede de ouvirmos a Tua palavra e de praticarmos a Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, naquilo que nós estamos sofrendo, naquilo que porventura nós estamos passando, Senhor. Que nada, Senhor, venha agora a ser maior do que a Tua glória em nós, ó Pai. Senhor, nós queremos que a Tua glória venha sobre nós. Nós queremos a Tua transformação agora. Nós queremos o Teu perdão. Nós queremos, ó Pai, a Tua atuação na nossa vida. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós oramos e nós já Te agradecemos, ó Pai. E queremos dizer que nós crucificamos agora o nosso eu, para que só o Senhor governe agora a nossa vida. Em nome e para a glória de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Então, vestindo-vos no final da aula, eu vou mostrar as imagens para vocês, do que nós estamos vendo hoje, do que a gente viu semana passada, né? O cinto, a couraça e a sandália. Então, nesse momento, nós vamos, então, ver um pouquinho aí, passear um pouquinho no vestindo-vos a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? Queridos, a couraça do soldado romano, ela era feita de um couro bem forte, 2 camadas de couro que ficavam por dentro, ou seja, né, ficava junto ao corpo da pessoa, e essa couraça, ela era sobreposta com metal. Então, ela tinha couro na parte interna e metal na parte externa. A couraça era um equipamento que continha 2 partes, chamadas de asas. Então, nós tínhamos uma parte que cobria a parte da frente, a parte frontal das asas, que protegia o tórax. Essa parte da frente, o que ela protegia? Ela protegia o coração, ela protegia a parte do estômago, ela protegia toda essa parte frontal nossa. E ela tinha uma outra asa, que era a parte de trás, que protegia as costas. E, na verdade, protegia o sistema nervoso central ali, a coluna, e também protegia os pulmões. Tá? Então, guarda bem essas coisas que eu falei aí, que já já eu vou falar de novo a respeito disso. Então, assim era a couraça. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês.
Queridos, a Bíblia está falando que nós temos que vestir da couraça da justiça. Então, essa couraça, ela é da justiça. Tá? Justiça aqui é a palavra grega dilakou, que significa, na verdade, o estado daquele que está numa condição aceitável diante de Deus. Isso é justiça. É o estado daquele que está numa condição aceitável diante de Deus. Justiça também significa virtude, retidão, pureza de vida e de pensamentos, tá? Pureza de sentimentos, pureza de ações, de acordo com a justiça de Deus. Então, tornar-se reto como alguém que deveria ser em seu estado original. Queridos, na verdade, nós fomos criados, antes da queda, em justiça. Nós éramos tidos como justos. Nosso estado original era de pureza, de retidão, era de alguém aceitável diante de Deus. O pecado fez o quê? O pecado destruiu isso. O pecado causou sérios problemas em relação a isso. E aí a gente vê o seguinte, a couraça da justiça, ela diz respeito única e exclusivamente à justiça de Cristo. A justiça de Cristo, recebida por nós, por meio da fé. Aí alguém pode perguntar, mas o que é essa justiça, Sandra? O que é essa justificação? Então a gente tem aqui uma definição rapidinha, que justificar, olha só que interessante, é o ato instantâneo, completo e definitivo que tem um efeito judicial de Deus de declarar o pecador, todo ser humano é pecador, né? De declarar que o pecador que creu em Cristo, ou seja, né, que se entregou a Ele, que reconheceu que é pecador, não mais o que? Esse pecador será punido. Ou seja, justificação, tudo aquilo que nós merecíamos como punição é retirado, tá? Nós somos considerados agora justos porque temos uma vida restaurada diante de Deus. A justificação, queridos, é Deus nos perdoando de todos os nossos pecados. Ele apaga as nossas transgressões para podermos ter paz com Ele. Isso só é possível, depois da queda, a partir do que Jesus fez. Mas por quê? Porque todos os nossos pecados, queridos, todos, os pecados passados, o presente e os pecados do futuro, todos os nossos pecados caíram sobre Jesus. Então, Ele levou sobre si tudo isso. Por isso que nós somos instantaneamente declarados o quê? Justos diante de Deus. Nós somos instantaneamente o quê? Completamente, definitivamente, por causa da cruz de Cristo, declarados o quê? Diante de Deus? Perdoados. Então, queridos, isso é a couraça da justiça. Aquele a quem a justiça de Cristo é imputada, ou seja, sobre nós, os salvos, necessariamente nós devemos viver uma nova vida que é caracterizada por essa justiça. E aí eu vou ler um texto aqui, que está em Efésios 4, 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, nós temos agora que nos revestir, nos vestir desse novo homem que foi justificado em Cristo. Na verdade, falando isso em outras palavras, isso significa buscar a santificação, dia a dia na nossa vida. Sabemos que nós já estamos justificados e perdoados, mas essa peça, essa couraça da justiça que a gente está vestindo agora contra o inimigo, ela só faz efeito quando nós, agora justificados, buscamos a santificação diariamente. Por que isso?
Porque, queridos, veja bem, Satanás, o que ele faz diariamente contra nós é nos acusar, tá? Ele nos acusa. Então, se nós cometemos um pecado agora, instantaneamente ele nos acusa. Mesmo se nós pedirmos perdão e confessarmos o nosso pecado diante de Deus e abandonarmos o pecado, ainda assim ele nos acusa, porque ele é o nosso acusador. Então, a acusação de Satanás, é isso que a gente tem que entender, leva a várias coisas que vão acontecer na nossa vida. Por isso que nós temos que estar com a couraça da justiça. Nós precisamos, queridos, jogar fora, lançar fora toda a culpa que o pecado tenazmente nos assedia todos os dias, através da couraça da justiça. Nós temos que o quê? Entender que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas assim mesmo o diabo nos acusa. Por isso que essa peça é uma peça fundamental da armadura para nós lutarmos contra o diabo. A acusação de Satanás, queridos, ela vai adoecer muitas vezes a alma, adoece as emoções, adoece o corpo e leva à morte da pessoa. A pessoa adoece e ela pode morrer. A acusação faz isso. É uma pessoa que se sente culpada. Ela vive com culpa, sendo que Jesus já levou tudo isso na cruz. Então, vamos lá, vamos voltar lá. A couraça da justiça protege alguns órgãos do corpo do soldado. Olha como que isso tem a ver. Protege o coração, queridos. O coração é o centro das nossas emoções, biblicamente falando. Então, biblicamente falando, a couraça da justiça, a justificação de Jesus, ela protege nossas emoções da o quê? Da acusação de Satanás. Da condenação. Então, ela nos dá o quê? A couraça da justiça, ela tem que dar vida, ela tem que dar saúde para as nossas emoções. E nossas emoções, queridos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, muitas vezes estão adoecidas por conta de culpa, de acusação, de ataques do diabo. E nós temos que entender que essa couraça da justiça, Cristo já levou tudo no madeiro. Então, Cristo veio para nos dar vida. Já nós vamos falar um pouco de paz. Vocês vão ver que a paz tem a ver com isso. Queridos, a couraça protege o pulmão. O pulmão, biblicamente, é o nefesh, que significa condição de alma vivente. Quando Deus nos criou, lá em Gênesis, Ele nos criou a partir do barro. Ele pegou com as suas mãos, olha que o amor de Deus, que coisa tremenda, e formou do barro o ser humano. Mas esse ser humano era um boneco lá no chão. O que ele fez? Ele soprou o ruá sobre nós, ou seja, do seu espírito. E nós nos tornamos o quê? A alma vivente. O que começou a acontecer com a gente? Estou respirando. Pulmão, queridos. O fato de eu e você estarmos respirando significa que nós somos uma alma vivente. É a condição que Deus nos deu para insuflar em nós o quê? Tudo aquilo que é a sua imagem e semelhança. Então, a couraça da justiça protege o nosso pulmão. Satanás muitas vezes vem querer destruir a nossa alma vivente. Vem querer dizer que nós não temos perdão. Satanás muitas vezes vem querer destruir a nossa imagem e semelhança de Deus, aquilo que Deus colocou em nós. Então, a couraça da justiça que Cristo já fez lá na cruz, vem o quê? Vem proteger isso. Tá? Outra coisa, queridos, a couraça da justiça, ela protege as nossas entranhas. Ok? Entranhas na Bíblia significa toda a parte digestória. Inclusive o nosso intestino, partes do nosso intestino, né? O que significa, então, o intestino, queridos? Biblicamente, mas eu quero também falar cientificamente. Biblicamente, as entranhas seria o quê? Seria o íntimo do meu ser, o centro da nossa vida. Biblicamente, para o judeu, as entranhas são isso. O centro da vida, o íntimo do meu ser, aonde tudo é processado, aonde tudo acontece. Interessante que a ciência, olha como é que a Bíblia, a ciência, queridos, ela só é ciência quando
ela está de acordo com a Bíblia, ok? Senão não é ciência, tá? Então, a ciência, ela já descobriu, a coisa de alguns anos atrás aí, que de fato o nosso intestino, as nossas entranhas, eles têm a ver com o centro da nossa vida. Por quê? Rapidamente aqui falando. Tem uma grande quantidade de neurônios nos nossos intestinos. Vocês sabiam disso, queridos? Neurônios, a maior quantidade de neurônios do nosso corpo está no cérebro, ok? No encéfalo. Mas foi descoberto já que uma quantidade parecida com a quantidade que tem no nosso encéfalo está nos nossos intestinos. Outra coisa, queridos, nossos intestinos, eles têm um sistema imunológico extremamente forte. Os nossos intestinos, queridos, eles têm a ver com tudo aquilo que passa dentro de nós. É tudo aquilo que nos dá vida. Se o nosso intestino não funcionar direito, o nosso sistema imunológico fica comprometido. Se o nosso intestino tiver com problemas, os neurônios que têm a ver aqui com o quê? Com o centro do sistema nervoso fica comprometido. Então, por isso, queridos, que o cinturão da justiça, que é a justificação em Cristo, tem que nos dar o quê? Tem que nos dar entranhas que sejam o quê? O centro da nossa vida em Cristo. Então, as nossas entranhas agora estão o quê? Estão cobertas do sangue de Jesus. Olha que coisa, queridos, que coisa interessante, como que a justificação de Cristo, ela vai além. Isso é salvação, queridos. Isso é saúde, isso é vida. Saúde emocional, saúde do corpo, saúde mental. E aí nós temos aí o que eu já acabei de falar, eu vou repetir o texto de Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo escreve isso em Romanos 8:1? Porque a gente tem que ver o contexto de Romanos 7. Romanos 7, Paulo está dizendo assim, ó, o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse é o que está em mim. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar, olha só, desta culpa, quem vai me livrar dessa situação de eu sempre querer fazer o mal, do pecado que está em mim? Aí ele vai dizer que é Jesus Cristo que me livra disso. Por quê? Porque a justificação de Jesus permite que agora já nenhuma condenação há sobre a minha pessoa, porque ninguém pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, quando o diabo vier com condenação, a gente tem que usar o quê? A couraça da justiça. Que vai o quê? Que vai mostrar para Satanás que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, eu quero terminar falando aqui dessa couraça, uma coisa que me chamou muito a atenção, tá? A couraça, vocês vão ver depois, a parte de metal, que é a parte externa da couraça, ela tinha um revestimento que, na verdade, é como se fossem escamas. Não é uma coisa reta de metal, porque senão o soldado não tem mobilidade. É como se fossem escamas de metal, uma sobre a outra. Então, elas balançavam quando ele estava, o quê? Andando, ou quando ele estava em ataque, quando ele estava em guerra. Quando essas escamas de metal balançavam por todo o corpo dele, na frente e atrás, o que acontecia quando ele estava debaixo da luz do sol? Isso reluzia. Tá? E confundia, muitas vezes, o quê? A visão do oponente. Então, ele olhava para aquilo lá, pensa, você olhar para um metal que está brilhando no sol. Você começa a ficar perturbado, sua visão fica perturbada. E aí, queridos, eu quero, fazer aqui um adendo, que isso me chamou a atenção, que da mesma forma, Satanás, ele não suporta a luz de Cristo que está em nós, queridos. Então, justificação é o quê? É ter a luz de Cristo em nós. A gente tem que brilhar a luz de Cristo em nós para que Satanás bata em retirada. E isso tem um texto aqui interessante, que é João 8:12. De novo lhes falava Jesus, João 8:12, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, olha lá, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E tem outro texto aqui, que é 1 Tessalonicenses 5:5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia.
olha o que nós somos. Não somos da noite e nem das trevas. Então, queridos, essa couraça tem que brilhar em nós, a justificação de Jesus, para que o inimigo não tenha nenhuma ação contra a nossa vida. Então, isso é a couraça da justiça. Agora, queridos, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós vamos para o versículo 15 de Efésios 6, que é: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Queridos, o que é isso? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Bom, a palavra calçar aqui é diferente do que a gente entende. Quando a gente vai calçar alguma coisa, a gente põe o sapato, não é isso? Coloca a sandália. O significado aqui de calçar é amarrar nos pés. Tá? É uma coisa que não é só que a gente enfia no pé. Tem que estar amarrado nos pés e nos tornozelos. Isso é calçar. Amarrar com firmeza nos pés e no tornozelo. O soldado romano, queridos, os legionários, nós já falamos dele, né? Eles que usavam a panóplia, que é a armadura romana, né? Os legionários, os hoplitas. Então, esses soldados aí, eles usavam as cáligas. Cáliga é essa sandália aí, que está falando. É exatamente onde está escrito aí o versículo 15 de Efésios 6. É o nome dado às sandálias de couro que eram utilizadas por esses legionários. Elas consistiam de uma sola, que tinha o couro, tá? E tiras de couro bem forte, que eram para ser amarradas em cima dos pés e nos tornozelos. Interessante que na parte de baixo dessa sola, dessa sandália, tinha uma outra sola de couro bem reforçada, tá? E essa sola reforçada que ficava na planta dos pés era cravejada de pregos de ferro. Eu vou mostrar depois, tá? Para que esses pregos, gente? Esses pregos não iam entrar no pé do soldado, não. Era feito de tal maneira que esses pregos, eles eram para quê? Para dar tração ao pé. Melhorar a sustentação dos pés do soldado, dar firmeza para ele em qualquer terreno que ele fosse pisar. Então, esses pregos, eles serviam para o soldado não escorregar, para ele ter firmeza para correr, e para quando ele estivesse parado diante do inimigo, ele ficasse firme, fincasse o pé, e dali ele não saía. Vai pensando aí na sua cabeça. Queridos, vamos falar um pouquinho agora de sapato, né? De calçado, de sandálias. Nos tempos bíblicos, os escravos andavam descalços. Eles não usavam nenhum tipo de calçado. Aí, quando a gente vai lá em Lucas 15, 22, que na verdade está inserido na parábola do filho pródigo, quando ele volta para casa e ele pede perdão ao pai, ele fala assim em Lucas 15, 22, o pai fala, né? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O que o pai manda colocar naquele filho pródigo, que aprontou até com ele, abandonou, foi embora, né? Ou seja, não quis ficar perto do pai, manda para a sandália. Queridos, a sandália, ela é feita para o filho. Somente o filho usa sandália, o escravo não, tá? Portanto, essa parte da armadura que nós usamos são para nós que somos filhos de Deus. Os pés, queridos, são a base sobre a qual se firma e se sustenta o corpo. Se nós não tivéssemos pés, a gente não ia conseguir ficar em pé, se sustentar, andar, tá? Então, estas sandálias utilizadas pelos filhos dá o quê? Dá firmeza e sustentação diante do inimigo. Só que ele fala assim, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A palavra aí, preparação, é prontidão. É um conhecimento mais aprofundado de alguma coisa. A palavra preparação aí, queridos, é como se o soldado estudasse bem como é que é a característica do inimigo e do solo onde ele vai estar pisando. Ele tinha que saber, ter conhecimento para ele poder
ir de encontro a essa batalha. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos, nós temos que ter conhecimento profundo. A única maneira de nós estarmos preparados, queridos, de ter conhecimento profundo e ter firmeza, é buscando a Deus, é conhecendo ao Senhor e buscando sua palavra. Não tem outra maneira, tá? Aí ele fala do evangelho da paz. Calçai, tá? Os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho, queridos? É boas novas da vinda do Messias. O evangelho, queridos, já está na nossa vida. O Messias já veio. E a palavra paz aí no grego é eirene. Esta palavra, ela é correspondente lá no hebraico a shalom. Ah, tem tanta coisa para falar dessa palavra, mas eu vou falar só o básico, tá, irmão? Senão a gente ficaria aqui 2, 3 aulas. Shalom, queridos, significa várias coisas. Paz, tranquilidade, descanso de alma. Olha o que significa essa palavra eirene aí, que é shalom. Descanso de alma, tudo isso aí o evangelho nos dá. Ou seja, Jesus Cristo que faz isso em nós. É bem-estar. O que você acha que é o bem-estar? O que o mundo acha que é bem-estar hoje? Bem-estar, queridos, é o evangelho de Cristo em nós. É essa paz, tá? Mente pacífica, tudo isso é paz. Espírito manso. O que é mansidão, queridos? Mansidão é estar submetido à autoridade de alguém. Então, quando nós temos o espírito manso, é quando nós estamos submetidos à autoridade de Deus, é o contrário de rebeldia. Tá? Pacificador, o shalom também, queridos, é aquele que pacifica. É o pacificador, é aquele que não tem aquele espírito briguento. Pelo contrário, tem o espírito de paz, de querer o quê? Apaziguar. Também é segurança, o shalom aí também é segurança, é prosperidade, cuidado com essa palavra, hein? Prosperidade. Prosperidade, queridos, na língua bíblica, ou seja, no original bíblico, é bênçãos de Deus sobre nós. Isso é prosperidade. Bênçãos de Deus sobre nós. O que são essas bênçãos de Deus sobre nós? É a graça do Senhor sobre nós. Tá? Isso é prosperidade. Não dá para a gente definir muito essa palavra hoje, mas é só para vocês entenderem. Queridos, o shalom também é estar saciado. O mundo, o ser humano sem Cristo, ele busca o quê? Se saciar em várias coisas. Nós, quando temos a paz do Evangelho de Cristo em nós, nós estamos saciados. É a alegria verdadeira. É a paz do Messias que nos traz a salvação. E essa salvação nos traz saúde, vida em abundância, vida eterna, tudo isso aí, queridos, é o evangelho da paz, tá? É o estado de paz de uma alma que está assegurada na salvação de Cristo, aconteça o que acontecer, porque o Senhor Jesus é o autor e o promotor dessa paz. Tem alguns textos que eu quero ler aqui com vocês, rapidamente, que tem alguns significados de paz muito claro, né, na Bíblia. Então, o primeiro aí que eu quero começar é o 2 Tessalonicenses 3,16, que diz assim, irmãos, ora, o Senhor da paz, olha lá, o Senhor da paz, que é Jesus, Ele mesmo vos dê continuamente, dar continuamente é uma coisa que não acaba, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos nós. Então, o Senhor Jesus, Ele quer nos dar esta paz, que eu acabei de falar, que é tudo isso daqui, em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso é o que a Bíblia está falando. Tem outro texto aqui, queridos, que é Marcos 5:34. Falando rapidamente desse contexto, é a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava o quê? Escravizada naquilo lá. Fluxo de sangue, naquela época bíblica, significava maldição sobre a pessoa. Tá? E essa mulher, queridos, ela entende que a autoridade de Jesus Cristo como Deus, ela é tão grande, que se ela só tocar nele, ela vai ser curada.
E aí diz assim, Marcos 5:34. E ele lhe disse, Jesus, filha, filha, tem que ser filha, a tua fé te salvou. Naquele momento ela foi salva, quando ela tocou nas vestes dele. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, a paz de Jesus está relacionada a ficar livre do mal que vem sobre nós. Esse mal aí pode ser qualquer coisa, é o dia mal. Lembra que eu falei com vocês? Todas as circunstâncias que podem vir sobre nós. A paz de Jesus, ela vem nos dias maus. E ela o quê? Ela nos traz a segurança de que aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar com Jesus. Outro texto aqui é Lucas 1:79. Lucas 1:79. É o cântico de Zacarias, queridos. É quando Zacarias, né? Ele é o pai do João Batista. Ele vai cantar sobre a vinda do Messias. Tá? Lucas 1:79, ele diz assim, sobre o Messias. Para alumiar, viria, né? O Messias viria para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isso que Jesus faz, queridos, ele vem trazer luz nos nossos caminhos e nos dirigir para caminhos de paz. E isso é a sandália aí da armadura que nós estamos vendo. Mais um texto, Lucas 7:50. Lucas 7:50, queridos, fala daquela mulher pecadora, que nós não sabemos exatamente o que, talvez ela fosse uma prostituta, não sabemos, que ela unge os pés de Jesus. E aí diz assim, Jesus fala para ela, né? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vocês estão vendo que a paz tem a ver com salvação o tempo todo? Não existe paz fora da salvação, tá, queridos? E Lucas 24, tá? Lucas 24, eu vou ler dos versículos 36 a 38. É quando Jesus, depois que ele ressuscitou, ele aparece para os discípulos. A Bíblia fala que ele aparece de repente, ele não bate na porta, ele simplesmente aparece. Olha o que diz aqui. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse, paz seja convosco. Olha a primeira coisa que Jesus fala. Paz seja convosco, ou seja, eu estou aqui junto com vocês, eu sou a paz de vocês. Olha o que os discípulos, o que acontece com eles, queridos? Eles, porém, surpresos, ficaram atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, um fantasma. Irmãos, eles ficaram perturbados na alma deles quando eles viram Jesus aparecer e falar paz. Mas, olha o que Jesus diz a eles, ele lhes disse, por que estáis perturbados? E porque sobem dúvidas ao vosso coração? Queridos, a paz de Jesus, ela entra na nossa perturbação. Ela entra na nossa dúvida. E ele está dizendo para nós hoje, paz seja com cada um de vocês. Porque não pode mais haver perturbação, nem temor. Não pode mais haver dúvida quando a paz de Jesus invade a nossa alma. Terminando aqui, queridos, estou quase finalizando. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Sabe que Jesus estava dizendo isso para os discípulos? Porque ele estava falando que ele ia voltar para o Pai. Ele ia voltar para a glória. E depois que ele voltasse lá para a glória, que ele já voltou, ele fala, deixo-vos a minha paz, não se turbe o vosso coração. Ué, como é que nós podemos ter essa paz, então, agora em nós, se Jesus voltou para a glória? Esse texto de João 14 tem a ver com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós, que nos dá agora essa paz. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Ó, queridos, nós estamos passando por aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esta paz que nós temos é no meio das tribulações. João 16:33. E, queridos, finalizando mesmo agora, é a paz entre Deus e o homem.
É a certeza de que eu sou aceito, de que eu sou amado por Deus, de que eu sou perdoado, de que eu sou justificado. É a certeza de que eu sou cuidado por Deus. E essa paz, Ele também quer que nós tenhamos entre nós. A igreja, mais uma vez falando, a igreja não é igreja local, são os salvos do Senhor Jesus, é corpo de Cristo. A igreja tem que ter paz uns com os outros. Nós não podemos viver se nós não estivermos em paz uns com os outros. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Aparta-te do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, queridos, nós temos que ter paz uns com os outros. Isso é mandamento do Senhor. A paz de Deus tem que governar as nossas vidas. É ela que nos dá a firmeza e a sustentação daquela sandália para nós pisarmos em qualquer terreno, o terreno da dificuldade, o terreno da provação, o terreno da tentação, e nós termos a sustentação de não cairmos, de nós caminharmos em direção àquilo que Deus tem para nós, queridos. Então nós temos que estar prontos para viver esse evangelho da paz, para transmitir esse evangelho da paz, sabendo o seguinte, olha lá, que quando calçamos o evangelho da paz, Satanás tem que ficar embaixo dos nossos pés. Qual é o lugar do diabo, queridos? Embaixo das sandálias do evangelho da paz que nós estamos calçando. Esse é o lugar dele. O calçado do evangelho da paz nós temos que vestir diariamente, pois somente assim nós estaremos prontos para ir aonde Deus quiser e aonde Ele quiser nos enviar para nos usar para fazermos a sua obra. Amém, queridos? Estou terminando. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou mostrar agora para vocês, vou apresentar aqui, tá? As 3 imagens, vamos lá? Sobre o que nós falamos agora. Maria Tereza, me ajuda aí, que se não aparecer, você me fala, tá? Tá dando para ver aí? Tá. Esse é o cinturão. Vocês estão vendo aí um negócio bem de couro, né, queridos? É o cinturão que nós vimos na semana passada. O cinturão da verdade. Olha aqui, queridos, a couraça. Tá vendo como ela tem um monte de peças de metal, como se fossem escamas, umas sobre as outras? Olha aqui, ó. Para dar mobilidade para o soldado. Tá? Então, essa aí, queridos, seria a couraça. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês. Aí. A couraça que nós falamos aí da justiça. Tá? E esse aqui, vou pegar esse aqui que está melhor. Olha lá. Olha lá a sandália. Está vendo como é que ela é toda cheia de taxa embaixo? E toda amarrada no tornozelo do soldado? Então, essa seria o quê? Seria... Oh, desculpa, saiu. Seria a sandália do Evangelho da Paz. Deu para entender, amigos? Oh, queridos irmãos e amigos, sim? Vamos encerrar, então? Ô, Sandra, eu não vi a imagem, não. Qual imagem você não viu? Nenhuma. Nenhuma? Você tá, vocês viram? Jéssica, vocês viram? eu acho que você tá com a tela da Sandra fixada. Não pode estar fixado na tela de ninguém. Ah, vocês viram? Alguém mais não viu? Eu? Viram? Sim. Eu também não vi. Gravado. Ô, Jéssica, isso vai estar gravado, depois você vai conseguir ver. Tá bom, querida? Vamos orar então, irmãos? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, não apenas aprender com a Tua palavra, mas nós pedimos que o Teu Santo Espírito agora possa nos vestir com essas peças da armadura, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, vestir esse cinturão, vestir, Senhor, essa couraça da justiça, essa sandália do Evangelho da Paz, Senhor. Estarmos todos os dias buscando, Senhor, vestir essa armadura. Pai, que o Senhor
esteja, ó Deus, falando conosco, que o Senhor esteja nos dando, Senhor, a sustentação que nós precisamos. Que, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós tenhamos o shalom do Senhor, a paz do Senhor na nossa vida. Senhor, que a cada dia, Senhor, por cada terreno que nós tivermos que pisar, Senhor, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco, porque nós estamos vestindo, Senhor, a couraça que é a luz do Senhor em nós, ó Pai. A justificação, o perdão dos nossos pecados, que a cada dia nós possamos confessar os nossos pecados, que a cada dia nós possamos buscar a santificação, Senhor, e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar nos protegendo a nossa alma, o centro das nossas emoções, o nosso coração, as nossas entranhas, os nossos pulmões, Senhor, que é o nosso nefesh, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja dando saúde, Senhor, para tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. E que nós estejamos, ó Pai, debaixo da autoridade do Senhor, reconhecendo agora, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor desesperadamente, ó Deus, que nós necessitamos do Teu perdão, que nós necessitamos da Tua transformação na nossa vida, que nós necessitamos da Tua capacitação, Senhor. Senhor, entregamos as nossas vidas diante do Teu altar e pedimos que o Senhor continue a falar conosco no restante desse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque na cruz de Cristo nós podemos ter livre acesso a Ti. Em nome e para a glória de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.